Hoje vamos falar sobre estrutura de repetição em JavaScript. A gente começa aqui com um exemplo, que foi um programa que eu já apresentei na última aula, que calcula a média das turmas de uma escola e exibe o resultado no terminal. Então, a gente tem aqui um vetor da turma A, com 3 objetos, né? Esses objetos você tem a propriedade e o valor, no caso, nome do aluno e a nota do aluno, para cada objeto. E com a mesma estrutura, a gente tem a turma B, também com 3 objetos, e cada objeto com 2 propriedades, nome e nota. Vamos lá. Com base nisso, a gente tem uma funçãozinha que vai implementar a estrutura de repetição que eu quero apresentar para vocês. Como nessas aulas nós estamos apenas verificando como é que nós utilizamos todos aqueles conceitos de programação, de linguagem de programação em JavaScript, uma vez que nós já estudamos, né, com outras linguagens. Então, a gente vai focar em apenas uma estrutura de repetição, pelo menos nesse momento. Tá? Numa próxima aula, a gente vai ver uma outra estrutura, mas nesse momento, a gente vai falar sobre a estrutura de repetição for. Muito bem. Nessa função, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte. A função calcula média, ela vai receber a turma como parâmetro, né, que eu estou representando aqui por alunos, né, seriam os alunos dessas turmas. Então, quando eu receber uma turma, o que eu vou fazer? Vou criar uma estrutura de repetição para somar a nota de todos os alunos. Então, a gente observa aqui o seguinte. Eu vou chamar a atenção de vocês para o uso do let. O let é utilizado para definir uma variável, diferentemente, né, do const, que a gente vem utilizando, que define uma constante. Já o let, ele define o conteúdo de uma variável e nos permite alterar essa variável. Então, nesse exemplo, a ideia da estrutura for é que ela representa o seguinte, olha, para a variável i, variando de 0 até o tamanho do meu vetor de alunos. Então, quando eu receber os alunos, essa propriedade length, ela vai retornar para a gente, ou melhor, esse método, né, length, ele vai retornar a quantidade de elementos que tem no vetor. Então, o que a gente vai fazer? Se eu tenho 3 alunos, eu vou variar esse vetor de 0 a 2, né, porque eu tenho 3 elementos. Então, eu começo o i variando de 0 até o tamanho de length. Que no caso são 3 elementos, então vou variar de 0 até 2. Bom, e a estrutura de repetição utilizada pelo for, a gente tem que incrementar uma variável. Então, nesse caso, eu estou incrementando essa variável i, que vai fazer que vai completar esse circuito, no caso, 3 vezes. Então, com isso, eu vou somar aqui as notas dos 3 alunos que eu tenho lá no meu vetor. E aí eu vou acumulando em nota, né? Eu vou atribuindo o resultado da soma para uma variável chamada soma. Quando eu sair do for, automaticamente o soma vai estar com seu valor preenchido. Observem que a variável soma, ela foi definida fora do nosso for. Na próxima aula nós vamos falar sobre escopo de uma variável, isso vai ser importante, esse conceito. A gente vai estar voltando a falar sobre essa questão. No caso, a soma, ela foi definida fora do for. Então, aqui dentro, eu somei, e ao final, a gente vai calcular a média com base na soma das notas dos alunos, dividido pelo número de alunos. A gente calcula a média e o programa, ou melhor, a função, ela retorna a média. Logo aqui embaixo, a gente faz o cálculo das médias, né? A média 1 e a média 2. Ele chama a função calcula a média,
passa lá o vetor de alunos, e aí ele faz toda essa operação, calcula a média do aluno e retorna. Então, com isso, eu tenho aqui as duas médias. E aí, para poder fechar esse programinha, a gente tem aqui a nossa função envia mensagem, que vai ser utilizada para a gente poder imprimir na console ou no console a média da turma. Então, o programa ele faz aqui uma interpolação, onde ele concatena com esse texto, com essa string, a média no lugar dessa turma vai entrar a turma, que a gente passou como parâmetro. Então, a média da turma, aí vem o nome da turma, foi, e aqui o valor da média, que também é passado como parâmetro. E aí tem uma jogadinha aqui que a gente faz, né, que a gente viu na aula passada, que a gente considera essa média é maior ou igual a 5 ou menor do que 5. Dependendo da condição, ele vai imprimir uma mensagem ou outra. Mas a ideia principal dessa apresentação, dessa aula, foi mostrar para vocês o uso da estrutura de repetição. E no caso, nós usamos aqui o for. Nas demais aulas, a gente vai ver uma outra estrutura de repetição. E seguindo com o nosso curso, quando começarmos a estudar o Node, principalmente, a gente vai usar muito essa parte de estrutura de repetição. Ok? Aqui a gente tem o resultado da execução do programa. E eu vou rapidamente aqui alternar para mostrar para vocês que eu estou com esse projeto aberto aqui no Node. Esse aqui é o nosso programinha. Então, relembrando, se eu digitar node index.js, Node eu utilizo para executar o arquivo JavaScript e Node.js é o nome do nosso arquivo que a gente está editando. Observem que aqui saiu o resultado, como aconteceu aqui na nossa apresentação. Dessa forma, nós apresentamos estrutura de repetição em JavaScript.